Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Sabe, queridos, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus porque se hoje existe a comunidade núclea, é porque as pessoas, um grupo de pessoas lá atrás, assim como você, decidiram permanecer, decidiram perseverar. E eu até comecei essa ministração na terça-feira, Deus falou muito no meu coração, foi na vigília que nós tivemos lá em Sergipe. O bispo Haroldo, ele trouxe essa ministração, queridos, essa ministração falou muito comigo. E às vezes, queridos, a gente acha que para a gente poder permanecer ou crescer, a gente precisa ter um dom, precisa ter um talento. E às vezes a gente até se sente inferior pelo fato de não sermos parecidos com as outras pessoas ou não termos os talentos que as outras pessoas têm. Então isso aconteceu comigo, queridos. Eu confesso para você, eu sou de uma família grande, nós somos em 5 irmãos, são 4 homens e uma mulher. E eu sempre olhei para os meus irmãos e eu vi meus irmãos todos cheios de talentos, né? E ali eu durante um tempo, até conhecer Jesus, eu sempre me diminuía, achando que meus irmãos eram melhor do que eu, que as pessoas eram melhor do que eu. E às vezes umas dificuldades. Com isso, queridos, eu absorvi alguns traumas, né? A qual eu fui liberto com o tempo, andando com Jesus. E eu descobri, queridos, que para a gente poder ter sucesso, muitas vezes, queridos, o dom, né, ele não é o suficiente, né? Ou às vezes o dom até mesmo não é tão importante, porque durante esse tempo na caminhada, os homens que eu conheci dotados de mais unção, muitas vezes eram homens simples que não eram dotados de muitos dons, mas tinha uma qualidade, uma pessoa que era firme na sua palavra, permanecia, perseverava, sabe? Durante muito tempo também na igreja, conheci pessoas a nível de ministério de louvor com dons maravilhosos, mas que não ia para frente. Por quê? Porque eram pessoas que desistiam, que mudava de igreja rápido, porque estava interessado em buscar aquilo que queria, não permanecer e se permitir ser usado por Deus. E durante a minha caminhada, queridos, eu entendi o seguinte, e a palavra de Deus, ela nos mostra isso, que Deus, queridos, Ele precisa de homens e mulheres que decidem permanecer, homens e mulheres que decidem perseverar, sabe? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, a gente percebe isso. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Você precisa aprender a perseverar na sua vida. Entenda uma coisa, Deus tem uma vida maravilhosa para você. Mas não se venda, não se corrompa, não queira que as coisas aconteçam no seu tempo. Porque tudo tem um tempo certo para acontecer. Deixa Deus trabalhar na sua vida, respeite o momento, né? Respeite a voz de Deus e permaneça. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, nós vamos ler o versículo 12 e 13, pastor Rafa. Mateus 24, 12 e 13. A palavra de Deus, queridos, ela é bem direta. Esses versículos, ele mexe muito comigo, tanto que é um costume que eu peguei de eu cumprimentar as pessoas e eu pergunto, vocês estão firmes? Você está bem, está firme na presença? Fica firme, viu? Não vacila não. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó, verso 12. O pecado aumentará por toda parte e esfriará o amor de muitos. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, queridos, salvação não está relacionado a uma qualidade ou a um dom. Salvação está relacionado a uma decisão. E que decisão, pastor? A decisão de você permanecer firme até o fim. Sabe, queridos, nós vamos ter problemas em todas as áreas das nossas vidas, né? Eu estou com as minhas filhas pequenas, eu estou com uma filha de 13 anos e uma de 1 ano e meio, né?
E é gostoso quando eles são pequenos. Mas eu sei que vão ter problemas, que nem a de 13 anos já está naquela fase que às vezes quer discutir, né? Mas comigo ela não discute muito, não. Eu vejo ela discutindo mais com a mãe. Normalmente os filhos são assim, né? Parece que discute mais com a mãe, né? O pai não tem aquela coragem de discutir, né? Aí você fala, pastor, mas por que você é? Não, queridos, eu sou amoroso, não sou, Valentina? Abraço, beijo, mas tem que ser da forma certa. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. A gente tem que entender o seguinte: não tem formas, ou está certo ou está errado, né? Não tem meio termo, né? Mas você que tem os seus filhos que já estão na fase adulta, casando e tal, aquela coisa toda, tem problemas, não tem problemas? Não tem dificuldade, né? Com os filhos? Seria ótimo se não tivesse. Seria ótimo se os nossos filhos ficassem firmes, honrando o pai, honrando a mãe, tomando a decisão correta, a decisão certa. Por que nós temos esse tipo de problema? Porque não é fácil, queridos. Hoje não é fácil você criar um filho, chega na fase de adolescente e ele está firme na igreja. Por quê? Porque o mundo vai oferecer muitas coisas. O mundo vai oferecer muitas coisas, e coisas mais divertidas do que a igreja. Quantos adolescentes da minha época mesmo, o momento da igreja, vão para a igreja. Não, quero saber de igreja agora não. Quando eu ficar mais velho eu vou para a igreja. Eu quero aproveitar a vida, né? Quantos amigos meus se perderam, quantos amigos meus morreram por causa disso? Não, Rubens, não quero saber de igreja agora não. Quero saber de aproveitar a vida. Quantos amigos meus estão sofrendo? Por quê? Porque decidiram aproveitar a vida ao invés de ficar firme e honrar a Deus. Então entenda uma coisa, queridos. Quando nós olhamos para essa palavra, uma coisa fica bem clara. Se nós quisermos a salvação, se nós quisermos ir para o céu, nós temos que ficar firme. Sabe, queridos? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, a gente percebe que o reino de Deus, queridos, não é para aquelas pessoas que começam, levanta a mão e aceita Jesus. Não é. O reino de Deus pertence àqueles que permanecem. E por que Deus ele precisa disso, queridos? Hoje eu entendo isso, eu compreendo, porque Deus ele está formando reis e rainhas. Tanto que quando você assiste aquele filme As Crônicas de Nárnia, e eu acho muito legal o C.S. Lewis fazendo aquela alusão ao reino de Deus, né? Todos os moradores da terra, quando chegam em Nárnia, são reis e rainhas, né? E a gente vê aquelas crianças sendo respeitadas em Nárnia como reis e rainhas. Então nós estamos, entenda uma coisa, Deus nos fez seres inteligentes. E se Deus nos fez seres inteligentes, nós temos a capacidade. Isso, se você não compreende, procure a entender isso, que a nossa vida é um tempo de formação. Se a Bíblia fala que a salvação está em Jesus, se a Bíblia fala que para poder ganhar a salvação, você tem que ficar firme, significa o seguinte: a partir do momento que você aceitar Jesus, é como se você entrar numa faculdade, né? Vai ter um tempo de formação. Então nós estamos nesse momento. Então é natural que o nosso relacionamento com Deus vai crescer cada vez mais, a intimidade vai crescer mais. Por exemplo mesmo, a atmosfera espiritual. Hoje, antigamente eu não percebia isso, mas hoje eu chego num lugar, eu já percebo a atmosfera espiritual. Falo, opa, tem alguma coisa errada ali, eu vou aqui no cantinho orar, eu vou buscar o Senhor, porque a atmosfera espiritual aqui não está legal. Ah, pastor, mas não, isso não é dom, queridos. Isso é algo que você desenvolve tendo um relacionamento com Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, você conhece uma pessoa, na hora que você pega na mão da pessoa, você já sente. Você já sente uma opressão, você já sente um negócio meio estranho. Isso aí são coisas, queridos, que nós vamos adquirir naturalmente quando nós decidimos nos relacionar com Deus. É que nem casamento. No início, você não conhece a pessoa. Mas com o tempo que você vai convivendo com a pessoa, você já chegou em casa, você já olha para a cara da pessoa, você já percebe, ixi, aconteceu alguma coisa. Tem alguma coisa errada, né? Eu tenho certeza, né, Daniel? Às vezes você chega lá, a irmã Naná chega do serviço, né? Você espera ela colocar a bolsa em cima da mesa, porque senão... Aí você pega a bolsa, coloca de cantinho e fala, e aí, meu amor, o que aconteceu?
Você não percebe que não está legal? Não percebe que aconteceu alguma coisa? É a mesma coisa a irmã Naná, né, irmã Naná? Às vezes o Daniel chega em casa, só o fato dele entrar, você nem olha para ele, a presença dele, você já percebe. Mulher tem uma capacidade sobrenatural, queridos, disso daí, né? Então isso a gente vai adquirindo com o tempo. Então entendam uma coisa: servir a Cristo é um processo. Por exemplo, quando você entra numa faculdade, você estuda do jeito que você quer? Ah, o professor dá a prova, você não estou afim de fazer a prova hoje não, vou fazer amanhã. Aí você entrega a prova em branco? E por que na igreja tem que ser do jeito que você quer? Né? Eu estava vendo a minha sogra conversando com a Valentina ontem, e a minha sogra falou uma coisa interessante para ela. Falou bem assim, não sei o que ela estava conversando, mas quando chegou nessa época eu falei, olha como é bom, né? A minha sogra falou bem assim, Valentina, quando a gente tem um encontro com um juiz, né, um encontro importante, a gente chega atrasado? Não, a gente chega no horário. Poxa, então quer dizer que Deus é menos importante do que um juiz, porque quando a gente vai para a igreja, a gente chega atrasado, sai a hora que quer, faz o que a gente quer. E eu vi minha sogra conversando com ela relacionado a isso. E realmente, queridos, é interessante a gente parar para refletir nisso. A forma que nós tratamos a Deus, sabe? Então, o reino de Deus, ele pertence aos que permanecem. A perseverança, queridos, é uma virtude dos que continuam mesmo cansados, né? Tanto que o título da ministração é Perseverança, a mais excelente das virtudes. Então a perseverança, ela é uma virtude que você tem que adquirir, que você tem que trabalhar na sua vida. Para quê? Para ficar uma coisa normal. É o hábito, você cria um hábito. Por exemplo, mesmo, eu tenho o hábito de chegar todo domingo cedo na igreja. É um hábito que eu tenho, eu trabalhei isso na minha vida. Então, chega domingo, eu nem preciso do despertador. Eu acordo, depois o relógio desperta. Por quê? Porque é um hábito. E quando você desenvolve um hábito, quando você pratica, isso fica algo natural na sua vida, né? Então, a perseverança, ela é assim também, queridos. Então, o reino de Deus é para aqueles, queridos, que continuam mesmo cansados, mesmo chorando, que continuam mesmo sem entender. Muitas vezes nós não entendemos. Quantas vezes você está na igreja, você não entende o processo que você está enfrentando, mas mesmo assim você decide ficar. E lá na frente você compreende o que Deus fez através daquele processo difícil. Sabe, queridos? A Bíblia, queridos, ela não exalta homens talentosos. A Bíblia não exalta homens talentosos. A Bíblia exalta homens e mulheres que perseveram. Homens e mulheres que perseveram. Eu tenho um exemplo aqui, queridos, na igreja, que é um irmão que eu amo muito a vida dele, que é o Arnaldo. O Arnaldo está ali do lado da esposa. Sabe, queridos, quando eu escuto a história do Arnaldo, criado com a avó, não teve aquele amor, aquele carinho de pai, mas mesmo assim, quando teve um encontro com Jesus, ele decidiu receber o amor de Jesus, ele decidiu amar Jesus, ele decidiu dizer não para ele mesmo, ele decidiu perseverar. E eu tenho certeza que a vida do Arnaldo não é fácil, né, Arnaldo? Tem as lutas, né? Mas também, né, Arnaldo, tem as bênçãos, tem a mão de Deus, né? Deus deu uma esposa maravilhosa para o Arnaldo, tiveram uma filha maravilhosa, educam essa menina de uma forma maravilhosa. Por quê, queridos? Porque ele decidiu perseverar. Quando era jovem, ao invés de fazer o que todo mundo fazia, ele decidiu perseverar. Então são esses exemplos que nós temos que absorver e trazer para as nossas vidas. E a gente vê, eu sem medo de errar, a Dani é líder do Arnaldo. Eu perguntar se tem algum problema com o Arnaldo. Teve algum problema com o Arnaldo? Não tem, queridos. Por quê? Porque é um homem que não está embasado no que ele quer. Ele não está plantado no que ele quer. Ele está servindo a Deus. E faz isso com seriedade, com amor. E pela história, né, Arnaldo? Eu vejo a história... que eu lembro que a sua família era muito envolvida com o pastor Orides, não era? Todo mundo estava lá e aquela coisa toda cheio, né? E a gente percebe, queridos, que com o tempo o que vai acontecendo? É um processo, queridos. Muitos não perseveram, né, Arnaldo? Muitos desistem, muitos param na caminhada.
e deixam de colher as bênçãos do Senhor. Então entenda uma coisa, igreja, você precisa perseverar em tudo na sua vida. Entenda uma coisa, o segredo do sucesso é a perseverança. Se você irá fazer uma faculdade, entre com a consciência de o seguinte: eu vou me matricular e eu vou concluir essa faculdade. Se você vai casar, entra com a seguinte consciência: eu vou perseverar nesse casamento, e se não der certo, eu vou fazer dar certo. Porque eu vou falar um negócio para você, viu, queridos? Principalmente você jovem que está querendo casar. Pastor, mas vai dar certo? Pode ter certeza que tudo vai acontecer para não dar certo. Pastor, mas eu amo, mas eu sou apaixonado. Eu falo para você, tudo vai acontecer para não dar certo, né? Que nem, por exemplo, meu irmão Rubens está casado. Quantos anos já, irmão Rubens? Bastante tempo, né? Eu tinha que ter feito essa pergunta para a irmã Cleusa. Mas foi fácil, irmão Rubens? Não teve que perseverar? Então. E por que ele perseverou? Porque ele é daqueles que não desiste, né? Porque se fosse daqueles que desistem, na primeira luta já tinha fugido, já tinha ido embora. Sabe, queridos? 46, já tem um tempinho bom, né? A irmã Maria Vilela tem quanto tempo de casada, irmã Maria? Ah, mas também, né, irmã Maria? A senhora arrumou um homem maravilhoso, né? Sem defeito nenhum, né? O irmão André é uma bênção, né? Glória a Deus, queridos. Então, queridos, nós temos que entender isso. A Bíblia, ela sempre exaltou e ela mostra a história e valoriza aquelas pessoas que perseveram. E nós vamos falar sobre alguns personagens. Por exemplo, José perseverou na santidade. Daniel perseverou na oração. A mulher do fluxo de sangue perseverou na fé. Jairo perseverou contra o medo. E a mulher sino-fenícia perseverou mesmo diante do silêncio de Jesus. E o que aconteceu em comum com todas essas pessoas que perseveraram, queridos? Todos eles descobriram algo poderoso. O que eles descobriram? Que Deus sempre honra aqueles que permanecem firmes. Porque Deus honrou essas pessoas, queridos. E se você permanecer firme, entenda uma coisa: Deus, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Sabe? Porque quem desiste, queridos, no meio do caminho nunca vai ver milagre. Quem desiste no meio do ministério nunca vai ver a sua vida ou o seu ministério atingindo o ápice da vontade de Deus, né? Por quê? Porque desistiram, porque desanimaram ou porque decidiram fazer as coisas do seu jeito. É simples, queridos. Olha para a vida de Sansão. Deus falou para Sansão o quê? Seja juiz do meu povo. Aí o que ele fez? Foi se envolver com outro povo. E aí foi o maior erro na vida dele, porque foi um pecado, uma decadência atrás de outra decadência, e a gente vê como que aconteceu, o que aconteceu na vida dele. Então quem desiste do caminho, queridos, nunca verá os milagres reservados para o fim da jornada. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. O importante... É importante começar? Lógico que é importante começar. Mas o mais importante, queridos, é como você vai terminar, viu? Como você vai terminar. Se você iniciou uma jornada com Jesus, fica firme. Deus, Ele vai te abençoar, termine firme. Você acha que eu estou preocupado, queridos? Né? Como eu comecei já passou, a minha história já passou, queridos. O importante agora é eu continuar firme com Jesus e focar que eu quero terminar firme com Ele. E você precisa desejar isso no seu coração. A palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, eu vou pedir para o pastor Rafael projetar aí. Diz o seguinte, ó: e não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênçãos se não desanimarmos e nem desistirmos. Quando que nós desistimos, queridos? Quando nós deixamos de fazer o bem e passamos a fazer o que é mal. Passamos a fazer o que é mal. Né? Eu fui para Sergipe, queridos, e eu fico chateado. Por quê? Porque o que destrói, queridos, relacionamentos é a maldade no coração das pessoas. É a pessoa falar mal um do outro. Cuidado com esse tipo de pessoas, e nós temos que tomar cuidado com esse tipo de pessoas.
Você vai abrir a porta da sua casa para uma pessoa que fala mal dos outros? Essa pessoa vai destruir a sua família. E o pior de tudo, queridos, que normalmente uma pessoa que tem costume de falar mal dos outros, ela é dominada pelo pai da mentira. Ela é dominada pelo diabo. Sabe, queridos? E isso que muitas vezes entristece o nosso coração. Então, quando nós olhamos, queridos, para a perseverança ela é a prova de uma fé verdadeira. Por exemplo, se você não é perseverante, você não tem fé. Agora, se você tem fé, você é perseverante, né? A palavra de Deus em Mateus 24:13, nós lemos aqui, diz: mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Isso é fé, isso é perseverança, é ficar firme. É saber o momento certo de namorar, é saber a pessoa certa que você vai se entregar. É saber cuidar do seu pai, honrar. Por quê? Porque amanhã você vai ter filho, você vai precisar ser cuidado também. E pode ter certeza de uma coisa, você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Se você cuidou dos seus pais, seus filhos vão cuidar de você. Jesus, ele não disse quem começar será salvo. Ele disse quem perseverar até o fim. Então a perseverança, queridos, ela revela o quê? Maturidade espiritual. A pessoa sabe o que quer, uma pessoa madura. É que nem a menina está namorando com um rapaz, aí chega para o rapaz e fala bem assim: você vai casar comigo? Eu não sei, quem sabe, se der. Larga esse trem para lá, só. Você tem que arrumar um homem de verdade, um cara que fala: vamos casar assim, filho, eu não vejo a hora, quer amanhã? Que nem nós lá quando marcamos noivado, né, Débora? E aí, vamos casar? Vamos. Vamos casar quando? Pega lá um calendário e vamos marcar agora esse negócio. E já vamos reunir a família aqui, já faz um noivado com a data de casamento marcado. Tem que saber o que quer, queridos. É que nem um rapaz está namorando com a moça, aí fala assim: amor, você vai casar? Não, ainda é cedo, então sai fora, eu vou arrumar outra. Uma que a menina e o rapaz estão começando um relacionamento e não tem um pensamento de casar. Como é que começa um namoro sem ter o pensamento de ficar junto? Sem ter o pensamento de ter uma aliança, de ter um compromisso? O problema, queridos, não é o relacionamento, o problema é o relacionamento fora de uma aliança. Porque o que Deus honra é aliança, porque Deus é um Deus de aliança. E se você serve a Deus e você é uma mulher de aliança. Você não se entrega fora de uma aliança. Se você é um homem que serve a Deus, então você é um homem de aliança. Você não se entrega fora de uma aliança. Se você está se relacionando com uma pessoa que não é de aliança, sai fora, porque Deus não está nesse relacionamento. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de aliança. É um Deus que não hesitou em entregar o seu filho para morrer na cruz por mim, por você. E por que você está hesitando para poder ter um compromisso sério? Sabe, queridos, é a mesma coisa profissional. Poxa vida, você entrou lá no seu trabalho, você deu a sua palavra, a empresa investiu em você, deu treinamento, e agora, na primeira oportunidade que você recebe, porque você se capacitou, você dá tchau para a empresa e vai embora. Sabe por quê? Você não tem aliança. Espera o momento certo. Sabe, queridos, isso acontece nas nossas vidas. E é aí que entra Deus, queridos, em nos fazer diferente. Porque nós somos homens e mulheres que não desistem, que não retrocedem, mas que permanecemos. Ah, mas você trabalha numa empresa pequena, outra oportunidade numa empresa grande. Ué, mas quem disse que Deus não pode fazer a empresa que você trabalha crescer e você crescer junto? E futuramente você ser até sócio da empresa? Deus, Ele pode fazer, queridos. Não estou falando que às vezes você está lá, você está pedindo para Deus abrir uma porta, Deus abre outra porta, você tem convicção que é de Deus, vai. Mas se você está fazendo o que você quer e você não tem certeza se é de Deus, espera mais um pouco. Espera mais um pouco.
Ah, pastor, mas isso é confuso. Não é confuso, queridos. É confuso para você que não tem um relacionamento com Deus. Porque se você tem um relacionamento com Deus, você sabe quando é a hora e quando não é. Porque Deus, Ele fala com você. Porque Deus, Ele fala com você. Ah, pastor, e na dúvida? Na dúvida, queridos, não faça. Né? Tá que nem uma vez uma jovem falou: pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu falei: pode fazer. Ah, eu queria fazer uma tatuagem, mas eu estou com dúvida. Eu falei: minha filha, não faça, você está com dúvida. Se fosse uma coisa boa que Deus queria, você não tinha dúvida, você já teria feito. Mas se você está com dúvida, algum problema tem. Ora, espera mais um pouquinho. Sabe, queridos, qualquer pessoa, queridos, consegue servir a Deus quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem na igreja, quando todo mundo está te aplaudindo, quando você está aparecendo, está maravilhoso, todo mundo está te elogiando. E na hora que começar a acontecer o contrário, e aí? Aí você vai e sai de igreja. Não permanece porque não vai tudo bem? Você não consegue compreender que Deus, Ele usa processos para poder trabalhar na nossa vida? Né? Então essa é a maior dificuldade, queridos. Mas por quê? Porque é difícil permanecer fiel em meio à guerra. E quando você permanece fiel em meio à guerra, sabe o que mostra? Mostra a sua maturidade. Você é uma pessoa madura. Por quê? Porque mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, você está permanecendo firme. Então entenda uma coisa: Deus, Ele sempre vai usar a dificuldade para poder revelar o seu caráter. Sempre vai usar a dificuldade para poder revelar o seu caráter. Sabe, queridos? E nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque Deus procura homens e mulheres que perseveram na oração, na santidade, na fé, na perseverança, no amor e na obediência. Perseverança, queridos, não é sentir vontade todos os dias. Perseverança, queridos, é decidir continuar mesmo quando a vontade desaparece. É você decidir continuar mesmo quando você está com vontade de desistir. A gente olha a história da mulher sino-fenícia, né? É uma fé que não desiste. Está lá em Mateus capítulo 15, eu vou ler essa história do 21 ao 28. Mateus capítulo 15, do 21 ao 28. Diz o seguinte: Jesus então deixou aquela parte do país e caminhou para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher de Canaã que estava morando ali veio a ele implorando: tenha pena de mim, ó Senhor, filho de Davi, porque a minha filha está endemoniada e é atormentada constantemente. Mas Jesus não lhe deu resposta alguma, nem mesmo uma palavra. Então seus discípulos insistiram para que a mandasse embora. Olha só para você ver, isso lembra o quê, queridos? Lembra a igreja. Deus se silenciou e os irmãos ainda ficam te perturbando para ir embora. Olha aí, queridos. Preste atenção. Olha só o que diz. Vamos lá, onde que eu parei aí, pastor? Mas Jesus, vamos lá. Mande que vá embora, dizia eles, porque ela continua gritando atrás de nós. Então ele disse à mulher: eu fui enviado para socorrer as ovelhas perdidas de Israel. Porém ela ajoelhou-se e adorou a Jesus, suplicando novamente: Senhor, socorra-me. Não parece direito tirar o pão das crianças para jogá-los aos cachorros, disse ele. Isso Jesus disse. Sim, Senhor, respondeu ela, porém até os cachorros podem comer as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, disse Jesus, sua fé é grande e o seu pedido será atendido. E a filha dela foi curada naquele mesmo instante. Queridos, por que essa mulher recebeu essa bênção maravilhosa? Por causa da sua fé, ela não desistiu. Ela não desistiu. Então ela tinha tudo para desistir. Assim como nós muitas vezes temos também. Primeiro, ela era estrangeira. Segundo, ela foi ignorada, né, pelos discípulos. Os discípulos quiseram expulsá-la. Ela ouviu palavras duras de Jesus. Jesus falou para ela: não, eu não vou tirar dos filhos para dar para os cachorros. Olha que palavra dura, queridos, que aquela mulher ouviu de Jesus. E muitas vezes nós achamos que Jesus não fala de forma dura conosco. Eu não sei quanto a você, mas comigo Jesus fala. Tem uns momentos de luta que eu passo, mas Senhor, tira essa dor. Deus já falou para mim: eu não, você que arrumou ela, você que se vira.
Porque Deus é verdadeiro, queridos. Se vira. Senhor, eu não aguento mais esse casamento. Foi você que escolheu. E agora Deus tem que resolver seu problema? O problema nosso, queridos, é que às vezes a gente acha que o reino de Deus é tudo mimimi. E quando a gente escuta uma verdade, a gente fica chateado, fica magoado. Então ela ouviu palavras duras, mas ela permaneceu. E essa mulher, queridos, ela entendeu algo poderoso. O que ela entendeu? Se eu permanecer diante de Jesus, minha história pode mudar. Sabe, queridos? Muitas pessoas desistem, por quê? Porque Deus demora. Mas o silêncio de Deus não significa abandono, queridos. O silêncio de Deus faz parte do processo. Nós precisamos disso, Mas mesmo assim ela continuou. E aí o que ela ouviu? O que Jesus falou para ela? Mulher, grande é a tua fé. Então o milagre, queridos, da vida, o milagre da cura da sua filha foi conquistado através da perseverança. É por isso que você não pode desistir de Jesus jamais. Você não pode desistir dos seus filhos, da sua família. Persevera, lute, ora. Coloque nas mãos de Deus. Eu e minha esposa, nós estamos vivendo um momento com uma família de amigos nossos, que mesmo a gente conhecendo, a gente chegou numa situação que a gente não pode fazer nada, fisicamente falando, mas nós podemos orar. Então o que nós falamos? Vamos colocar essa causa diante do Senhor e vamos orar. E nós estamos orando todo dia. Pastor, e por que você e sua esposa oram todo dia? Porque nós acreditamos que Deus vai operar um milagre. É por isso que nós oramos, queridos. É por isso que essa mulher insistiu de Jesus, por isso que ela não saiu, mesmo os discípulos querendo afastá-la, porque ela tinha convicção que só Jesus pode dar aquilo que eu quero. Eu não vou conseguir isso em nenhum outro lugar. E ela venceu. E é assim que nós temos que nos colocar na presença de Deus, queridos. É dessa forma. Quando nós olhamos também, queridos, para a mulher do fluxo de sangue, e na mesma história também fala sobre a perseverança de Jairo, em meio à dor de o quê? De sentir a perca de um filho. Nós conversamos também aqui na quarta-feira, e o Daniel falou até isso, sobre o pai saber o que é a dor de perder um filho. É uma dor terrível, queridos. E esse homem sentiu essa dor, mas em nenhum momento ele desistiu. Ele decidiu, mesmo sofrendo, olhar para Jesus. Mesmo sofrendo. Então quando nós olhamos a palavra, eu não vou ler para ganhar tempo, mas essa história está lá em Marcos, capítulo 5, 21 ao 43. Nós vamos ver duas histórias acontecendo juntas. Uma mulher sofrendo há 12 anos e um pai desesperado por sua filha. A mulher, queridos, ela há 12 anos sofrendo, ela perdeu dinheiro, perdeu forças, perdeu esperança humana, mas ela não perdeu a fé, e ela acreditava no coração dela: se eu simplesmente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Isso aqui é um propósito, queridos, com Deus. A pessoa tem um propósito. E às vezes nós temos que buscar esse propósito, porque é esse propósito que vai nos dar força através da perseverança de continuarmos. E ela acreditou nisso, queridos. E ela perseverou no meio de uma multidão. Imagina, queridos. Eu não sei se você já foi num lugar onde tem uma multidão muito cheia, que você perde o controle. Eu fui uma vez na marcha para Jesus, para nunca mais, queridos, porque se você quer ir para a esquerda, você não vai, você vai para o lado onde o povo te empurra, E é perigoso, queridos. Eu vi até uma criança caindo lá, na hora a gente teve que chegar e ficar assim perto da criança. As pessoas não respeitam, a multidão é uma coisa terrível. Então quando eu olho para essa mulher, para a situação dela, ela vencendo aquela multidão, ela conseguindo chegar, mesmo fraca, cansada, doente, tocar em Jesus, ela só conseguiu isso porque ela perseverou, queridos. Porque ela perseverou. Sabe? Ela tinha um propósito.
Ela não estava ali porque ela queria ver Jesus. Ela não queria tocar Jesus por curiosidade, ela queria tocar Jesus para receber uma bênção. E é esse o propósito que tem que nos mover, o porquê que você está na presença de Deus, o porquê que você busca a Deus. Qual que é o propósito da sua vida? Eu não sei qual que é o seu propósito, mas o meu propósito, queridos, é ir para o céu, viver uma eternidade ao lado do Senhor. Sabe? Eu já coloquei um propósito já, queridos, que eu não vou conseguir alcançar nessa vida, mas eu vou precisar dessa vida para poder alcançar. Tem pessoas que colocam propósito, eu quero uma casa. Por quê? Aí depois que conquistar a casa, aí sai da presença de Deus. Pastor, isso não acontece. Olha que acontece, queridos. Eu quero um casamento. Eu conquisto um casamento, sai da presença de Deus. Então a gente tem que saber o que a gente quer. Essa mulher sabia o que ela queria ser curada, queridos. E ela tocou em Jesus por fé, e através da sua fé ela recebeu algo maravilhoso. Jairo, queridos, olha só, enquanto Jesus caminhava para a sua casa, Jesus ele parou ali para atender aquela mulher. Enquanto ele caminhava, pessoas já veio ao encontro, falou: não adianta mais incomodar o mestre, sua filha morreu, Então era o cenário perfeito para quê? Para desistir, para chorar o luto. Quantos de nós aqui, queridos, diante de uma situação dessa, sofremos, escolhemos desistir, escolhemos parar? E louvado seja Deus, que Deus cuidou de nós e estamos aqui na presença dele. Mas ele olhou para Jesus, queridos. E eu vou falar um negócio para você. No momento mais difícil da sua vida, o único lugar que você deve olhar é para Jesus. Ele olhou para Jesus. E o que Jesus falou para ele? Não temas, crê somente. Só foi isso que Jesus falou para ele, queridos. Então Jairo, através dessa palavra, ele continuou caminhando com Jesus, mesmo depois da notícia da morte. Por quê, queridos? Porque ele sabia que quem persevera com Jesus verá o impossível. Quem persevera com Jesus verá o impossível acontecer. E quando a gente olha para a nossa vida, queridos, o tempo todo o diabo ele quer cansar. Ele quer nos deixar cansado, ele quer deixar a gente, fadigado com situações. Quantos pastores sofrem, queridos, e entram em estado de depressão, e toda a sua família sofre também. Por quê? Porque o inimigo ele quer cansar. O inimigo ele vai usar pessoas que você vai ajudar, que você vai amar, e depois essas pessoas vão te trair. Pastor, e o que eu faço? Continue ajudando pessoas, não desista. Continue lutando por pessoas, porque uma hora você vai conseguir ajudar uma que não vai te trair, vai ficar do seu lado até o final da sua vida. Sabe, queridos? E o inimigo ele é sujo, ele tenta nos derrotar através disso. E a gente fica cansado, a gente fica fadigado, a gente fica chateado, a gente fica magoado. Mas aí imediatamente nós temos que levantar a cabeça e continuar. Por quê, queridos? Porque Deus ele está falando comigo e com você. Continue caminhando, não importa. Você está sendo defamado? Continue caminhando, o Senhor é a tua justiça. Você está sendo humilhado? Continue caminhando. O Senhor vai te dar honra. Sabe, queridos? Quando a gente olha, queridos, para a vida de José e Daniel também, foram homens que perseveraram na santidade. Olha para a história de José. A história de José está relatada, esse trecho lá em Gênesis capítulo 39. José ele perdeu a sua família, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele foi traído pelos irmãos. Ele perdeu a sua família. Um dia ele tinha um pai que cuidava dele, que ensinava. Um dia ele tinha uma condição financeira boa. Um dia ele era filho de príncipe. No outro dia ele era escravo, queridos. Sabe? Ele perdeu a sua liberdade, ele perdeu a sua posição. Mas teve uma coisa, queridos, que ninguém podia arrancar de José. E ninguém pode arrancar isso de mim e de você. José ele não perdeu o seu caráter. Ele não perdeu a sua fidelidade a Deus. Isso ninguém pode arrancar da gente, queridos. O mundo muitas vezes, queridos, pode sim arrancar a nossa posição, pode arrancar o nosso dinheiro.
Mas o caráter, queridos, e a dignidade que nós temos, isso ninguém pode nos tirar. Sabe? E mesmo sozinho no Egito, queridos, ele perseverou. E ele perseverou em quê? Em santidade. Em santidade. Quando a mulher de Potifar o tentou, José entendeu: santidade vale mais que oportunidades momentâneas. Muitas pessoas, queridos, deixam de viver o sobrenatural do Senhor. Por quê? Porque ao invés de se preocupar com santidade, aproveitam oportunidades. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Nós vamos ser mais que testados em oportunidades que vão satisfazer os nossos desejos. Isso é constantemente. Por isso que a palavra de Deus já nos deixa esse exemplo. A gente vê José que não caiu, mas a gente vê Davi que caiu e o que aconteceu com ele. Então por isso que nós não devemos maquiar, queridos, a nossa vida. Ai, pastor, eu estou passando por uma luta e eu não sei porquê. Lógico que você sabe. O momento que era para você se santificar, você não se santificou. O momento que era para você honrar a Deus, você não honrou. O momento que era para você obedecer o seu pai e a sua mãe, você não obedeceu. Não tem como voltar atrás e consertar. Olha para a vida de Davi. Davi teve como voltar atrás e consertar o seu erro? Não teve. Ele teve que conviver, queridos, com a destruição implantada no meio da família dele por causa do pecado. José, queridos, ele preferiu perder uma capa do que perder a presença de Deus. Ele decidiu perder a oportunidade de se deitar com uma mulher do que perder a presença de Deus. Quantos de nós, queridos, muitas vezes optamos em satisfazer o nosso desejo. Depois eu me conserto com Deus. Deixa eu falar um negócio para você, querido. Você pode até se consertar com Deus, mas fazer com que a sua vida seja diferente por causa daquele pecado, você não consegue mais. Porque aquilo vai fazer parte da sua vida, vai fazer parte da sua família enquanto você viver. Pastor, mas o senhor pega muito pesado. Pego pesado porque pecado é desse jeito, queridos. Pecado, ele causa marcas, queridos, nas nossas vidas, que vai passar para a vida dos nossos filhos. Então por isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Ele decidiu perseverar na pureza, e pelo fato dele perseverar na pureza, Deus deu um cargo de ser governador da terra mais poderosa daquela época, que era o Egito. Porque Deus precisava de um homem que não se corrompesse. Deus, queridos, ele tem posições importantes. Deus, ele tem posições. Ele deseja que nós, filhos de Deus, conseguimos conquistar cargos de médicos, de juízes, de grandes engenheiros, cargos políticos. Mas ele vai abrir portas, queridos, assim como ele abriu para José, para pessoas que não se corrompem, pessoas que não se vendem. E Daniel foi um exemplo desse. Daniel, ele perseverou na oração, mesmo sabendo que poderia morrer. Ele perseverou, ele decidiu continuar orando, e ele foi preso por causa disso. Ele não mudou seus princípios para poder agradar os homens. Ele continuou firme com o seu princípio, com o seu costume. E o que aconteceu com ele, queridos? Ele permaneceu fiel. E a perseverança dele, queridos, fechou a boca dos leões. Daniel, queridos, foi o único homem na história do mundo inteiro que foi lançado numa cova dos leões e saiu de lá ileso, sem nenhum arranhão. Quando você pega na história e você vai estudar sobre esse ato que esse povo tinha o costume de fazer, queridos, diz que os leões, eles se acostumaram tanto com carne humana, que quando abria a porta das covas dos leões, eles já ficavam esperando lá embaixo. A pessoa nem chegava a bater no chão, os leões já destruíam tudo. Sabe, queridos? A perseverança, queridos, e eu já estou concluindo essa ministração. A perseverança, preste atenção nisso, ela é a ponte entre a promessa e o cumprimento. Você tem uma promessa. Eu tenho uma promessa, né? Que nem eu já ouvi. Eu estava conversando com o bispo Haroldo e ele estava contando a história de um jovem que ele conheceu lá no início do ministério dele. E esse jovem ficou um tempo na igreja e se afastou. Aí o bispo Haroldo: rapaz, você não vai voltar para Jesus, você conhece a promessa, né? Você conhece
a Deus. Aí ele falou, não, eu não vou voltar para Jesus, eu estou no mundão, mas eu tenho promessa. Aí o bispo parou do tenta, rapaz, você não vai voltar. Não, um dia eu volto, porque eu tenho promessa. Aí aconteceu, queridos, que um dia ele sofreu um acidente e morreu. Aí você fala bem assim, pastor, mas ele tinha promessa. Tinha, mas ele não tinha perseverança para fazer a promessa cumprir. Entenda uma coisa, queridos. Se você tiver a promessa e não tiver perseverança, você só tem a promessa. Agora, se você tem a promessa e tem a perseverança, vai cumprir, vai acontecer. Vai acontecer. Sabe? Quando a gente olha para a palavra de Deus, queridos, todos os personagens que nós vimos aqui tinham motivos para desistir. José tinha motivos. Daniel tinha motivos, Jairo tinha motivos, a mulher do fluxo de sangue tinha motivos, a mulher sino-fenícia tinha motivos, mas eles decidiram permanecer. Você tem motivos para desistir. Eu tenho certeza disso. Você tem motivos para desistir do seu casamento. Você tem motivos para desistir da sua família, você tem motivos para desistir dos seus filhos, você tem motivos para desistir do Deus que você serve. Eu acredito que você tem motivos, mas você pode ter todos os motivos. Lembre-se de uma coisa, você também tem a decisão de permanecer, você também tem a decisão de perseverar. E eu posso dizer algo para você sem medo de errar. Mesmo tendo motivos para desistir, se você decidir continuar, você não tem noção do que Deus irá fazer através da sua vida. Sabe, queridos? E eu sei que no nosso meio tem, alguém que está cansado, fala, pastor, eu não aguento mais. Estou cansado de lutar, estou cansado de esperar. Eu estou cansado de orar. Sabe, queridos, a gente tem que ser realista, queridos. Infelizmente, queridos, tem muitos lugares que eu vejo que as pessoas vivem num conto de fada. Você vai conquistar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, se você perseverar. E quando a gente olha para a nossa vida, não é assim, queridos. Não é assim. Falar isso na empolgação é fácil, mas na hora que você chega em casa, que você vê a realidade do que você está vivendo, a gente quer mesmo é desistir. A gente quer mesmo é desistir. Mas eu quero dizer algo para você, queridos, que vem da parte de Deus. Não pare agora, continue. Continue. Continue, queridos, caminhando. A palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 58 diz o seguinte: portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, olha só que coisa maravilhosa. Já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Quem persevera com Deus, queridos, é natural, você vai chorar no caminho. É natural, queridos. Eu estou servindo a Deus há 26 anos, minha esposa serve a Deus desde quando nasceu. Já teve que chorar no caminho, Débora? Muitas vezes, né? Pastor Azul conheceu Jesus novinha, né, Pastor Azul? Quantos anos tinha? 26 anos, agora Pastor Azul está com 35. Pastor Azul teve que chorar muito, Pastor Azul. A irmã Raimunda ali, né, irmã Raimunda? Mesmo tendo bênção, teve que chorar muito, não teve? Faz parte do processo, queridos. Faz parte do processo. E não acabou, nós ainda vamos chorar, viu, Pastor Azul? Irmã Maria, viu, Débora? Não tem jeito, nós ainda vamos chorar. Mas nós não vamos desistir. Por quê, queridos? Porque nós cremos naquilo que Deus tem para nós. Sabe? Porque, queridos, você pode até chorar, mas mesmo chorando, se você não desiste, queridos, você jamais terminará derrotado. Por isso que eu falo para vocês, igreja, permaneçam firmes, não importa a dificuldade. Se você tem convicção daquilo que Deus tem para a sua vida, para de ouvir essas vozes falazes. Fique firme, continue em Deus, porque o tempo ele vai mostrar o quanto vale a pena permanecer. Quanto vale a pena? Eu estava lembrando com o bispo
Eu acho que quando eu conheci em 2015, 2016, que eu queria desistir, que eu queria abrir mão do meu ministério, eu simplesmente queria voltar a fazer parte de ser um membro de uma igreja normal, eu não queria mexer com esse negócio de pastor. Eu falei para o bispo, isso é muito problema. Quando eu estava no banco da igreja lá sentado, só ajudando o pastor Orides, era gostoso demais. As pessoas são muito más, as pessoas elas falam que te ama, depois falam mal da sua família, fala mal de você, fala umas mentiras, eu não quero saber disso não. Aí o bispo parou e falou, mas é o que você foi escolhido, Deus te colocou, você vai ter que aprender a viver com isso. Então levante a cabeça e continue firme no seu propósito. Porque isso vai acontecer, queridos. Deixa eu falar um negócio para você, não vai ser fácil, mas nós vamos vencer. E Jesus vai nos fortalecer. Cada luta, cada dificuldade, nós vamos levantar a nossa cabeça. Porque eu quero falar algo para você aqui agora. Você que serve a Deus, você que está firme na presença de Deus, você não tem motivos para andar de cabeça baixa. Levante a cabeça, enxuga as lágrimas e continue caminhando. Nós vamos participar da ceia agora. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a assumir a posição, convidar os diáconos também, e que você possa refletir nesse momento de ceia, você possa refletir na sua vida, no seu ministério. Sabe, queridos, às vezes você veio até para o culto aqui hoje falando bem assim, pastor, eu estou querendo desistir de tudo, e você ouviu essa palavra e você já sabe o que você tem que fazer. Na verdade, antes da palavra você já sabia qual que é a sua decisão. Porque Deus, Ele não te chamou para desistir. Ele te chamou para permanecer. Amém? Glória.